As minhas mãos tremiam levemente enquanto verificava, pela enésima vez, se tudo estava perfeito. As luzes suaves da varanda, que eu mesma tinha pendurado com tanto cuidado, dançavam sobre a mesa elegantemente posta, criando um ambiente acolhedor e romântico. Hoje era o meu aniversário, e o Ricardo tinha insistido em organizar uma festa surpresa. Confia em mim, Beatriz, vai ser inesquecível, ele tinha dito, com aquele sorriso que ainda fazia o meu coração palpitar, e eu confiava. Confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. A campainha tocou, interrompendo os meus pensamentos. O meu coração saltou no peito. Era Isabel, a minha irmã, sempre pontual e pronta para ajudar. Abri a porta e fui envolvida num abraço apertado. Parabéns, mana. Estás linda. A Isabel era o meu porto seguro, a minha confidente, a única pessoa que me conhecia tão bem quanto eu me conhecia. Enquanto ajudávamos a Isabel a desembrulhar os presentes e a organizar os últimos detalhes, a campainha tocou novamente. Desta vez era o Eduardo, o marido da Isabel, com um sorriso largo e uma garrafa de vinho do Porto na mão. Feliz aniversário, Beatriz, que esta noite seja repleta de alegria e amor. O Eduardo era como um irmão para mim, sempre presente e disposto a dar uma mão. A casa encheu-se de risos, conversas animadas e o aroma delicioso dos petiscos que eu tinha preparado com tanto carinho. Os meus amigos e familiares chegavam, cumprimentando-me com abraços e votos de felicidade. O Ricardo ainda não tinha chegado, o que me deixava um pouco ansiosa. Ele tinha dito que estaria atrasado por causa de uma reunião de trabalho, mas eu não conseguia evitar uma pontada de preocupação. De repente, as luzes apagaram-se e a música parou. Um silêncio expectante invadiu a sala. O meu coração acelerou. Era o momento da surpresa. A porta abriu-se e o Ricardo entrou, com um bolo de aniversário iluminado nas mãos. Surpresa! Todos gritaram em uníssono, enquanto eu sentia as lágrimas a escorrerem pelo meu rosto. O Ricardo aproximou-se, colocou o bolo sobre a mesa e beijou-me apaixonadamente. Parabéns, meu amor, mereces toda a felicidade do mundo. Eu sorri, sentindo-me a mulher mais sortuda do mundo. Tinha um marido maravilhoso, uma família incrível e amigos leais. O que mais poderia desejar? Enquanto soprava as velas e fazia o meu pedido, não pude deixar de reparar na Sofia, uma amiga próxima do Ricardo, que observava a cena com um sorriso estranho no rosto. A Sofia sempre fora muito simpática comigo, mas havia algo nos seus olhos que me deixava desconfortável. Talvez fosse apenas a minha imaginação. A festa continuou animada, com música, dança e muita alegria. O Ricardo estava radiante, a receber os parabéns e a agradecer a todos pela presença. Eu sentia-me nas nuvens, a aproveitar cada momento daquela noite especial. No entanto, um pequeno incidente acabou por me perturbar. Enquanto conversava com a Isabel, vi o Ricardo afastar-se para um canto da sala, a atender uma chamada no telemóvel. Ele parecia tenso e falava em voz baixa, como se não quisesse que ninguém o ouvisse. Quando ele voltou, perguntei-lhe quem era, e ele respondeu que era um colega de trabalho a tratar de um assunto urgente. Eu acreditei nele, mas uma sombra de dúvida pairava na minha mente. A noite terminou com todos a despedirem-se e agradecerem pela festa. O Ricardo ajudou-me a limpar a casa e finalmente, ficamos sozinhos. Gostaste da festa, meu amor? Ele perguntou, abraçando-me. Adorei, respondi, beijando-o. Foi a melhor festa de aniversário de sempre. Ele sorriu, mas os seus olhos não transmitiam a mesma alegria que antes. Algo estava diferente. Algo estava errado. E eu não fazia a mínima ideia do que estava para vir. Depois da festa, enquanto o Ricardo me ajudava a arrumar a casa, um silêncio estranho instalou-se entre nós. Ele parecia distante, absorto em pensamentos que não partilhava comigo. Eu sentia o meu coração apertar, pressentindo que algo estava errado. Está tudo bem, meu amor? Perguntei, tentando que a minha voz soasse casual. Ele hesitou por um momento, como se estivesse a reunir coragem para dizer algo difícil. Beatriz, preciso de falar contigo. O meu estômago deu um nó. As palavras pairavam no ar, carregadas de um peso que eu não conseguia suportar. Sentei-me no sofá, à espera do que estava para vir. O Ricardo respirou fundo e começou a falar. Eu sei que isto vai ser difícil de ouvir, mas preciso de ser honesto contigo. Não posso mais viver com esta mentira. As lágrimas começaram a formar-se nos meus olhos. Eu já sabia o que ele ia dizer. Eu sempre soube, no fundo do meu coração. Eu tenho estado a ter um caso, ele confessou, finalmente. As palavras atingiram-me como um murro no estômago, deixando-me sem ar. Com a Sofia. O meu mundo desabou à minha volta. A Sofia? A minha amiga, a confidente, a pessoa que eu pensava que me queria bem?
Como é que isto era possível? Não. Não pode ser verdade, murmurei, incrédula. Estás a mentir. Ele abanou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei que te magoei, Beatriz, mas preciso que saibas que nunca quis que isto acontecesse. Eu amo-te, mas... Amas-me? Interrompi, com a voz embargada. Se me amasses, não me terias traído desta maneira. Não terias destruído tudo o que construímos juntos. O Ricardo aproximou-se, tentando tocar-me, mas eu afastei-me. Não conseguia suportar o seu toque. Já não conseguia olhar para ele. Como é que pudeste fazer isto? Perguntei, com a voz a tremer. Como é que pudeste trair a minha confiança? Como é que pudeste mentir-me durante todo este tempo? Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça, envergonhado. Sai, ordenei, com a voz fria. Sai da minha casa. Não quero nunca mais ver-te. O Ricardo olhou para mim, com os olhos cheios de dor. Beatriz, por favor, deixa-me explicar. Não há nada para explicar, respondi. Já disseste tudo o que precisava de ouvir. Agora, sai. Ele hesitou por um momento, mas acabou por ceder. Levantou-se e dirigiu-se para a porta, sem dizer mais nada. Assim que ele saiu, desabei em lágrimas. A dor era insuportável, como se o meu coração estivesse a ser dilacerado em pedaços. Senti-me traída, humilhada, e completamente sozinha. Como é que eu ia superar isto? Como é que ia reconstruir a minha vida depois de tudo o que tinha acontecido? Eu não fazia a mínima ideia. Mas uma coisa era certa, eu não ia deixar que o Ricardo e a Sofia me destruíssem. Eu ia lutar. Ia vingar-me. Ia mostrar-lhes que eu era mais forte do que eles pensavam. E a minha vingança seria doce, muito doce. Depois daquela noite terrível, a minha vida transformou-se num pesadelo. Não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia pensar em mais nada além da traição do Ricardo e da Sofia. Sentia-me como se estivesse a viver num filme de terror, onde os monstros eram as pessoas que eu mais amava. Decidi que precisava de saber a verdade. Precisava de descobrir todos os detalhes do caso deles, desde quando tinha começado até onde tinha chegado. Precisava de entender como é que eu tinha sido tão cega, tão ingênua, tão estúpida. Comecei por vasculhar o telemóvel do Ricardo, à procura de pistas. Sabia que era errado, que estava a invadir a sua privacidade, mas não me importava. Ele tinha invadido a minha vida, tinha destruído a minha felicidade, e eu tinha o direito de saber tudo. Encontrei mensagens trocadas entre ele e a Sofia, repletas de declarações de amor e promessas de um futuro juntos. As mensagens eram explícitas, detalhadas, e faziam-me sentir enjoada. Como é que ele tinha podido ser tão cruel, tão insensível? Descobri também que ele tinha usado o nosso dinheiro para comprar presentes caros para Sofia, joias, roupas, viagens. Sentia-me ultrajada, roubada. Ele não só tinha traído meu amor, como também tinha traído a nossa confiança, o nosso futuro. Decidi que precisava de mais informações. Precisava de falar com alguém que soubesse o que estava a acontecer, alguém que pudesse confirmar as minhas suspeitas. Foi então que me lembrei do Luiz, um colega de trabalho do Ricardo. O Luiz sempre fora muito simpático comigo, e eu sabia que ele era uma pessoa honesta e leal. Talvez ele soubesse algo sobre o caso do Ricardo e da Sofia. Marquei um encontro com o Luiz num café perto do escritório dele. Estava nervosa, apreensiva, mas determinada a descobrir a verdade. Obrigada por teres vindo, disse eu, assim que ele chegou. De nada, respondeu o Luiz, com um sorriso gentil. O que se passa? Pareces preocupada. Respirei fundo e contei-lhe tudo, a confissão do Ricardo, as mensagens que eu tinha encontrado, os presentes que ele tinha comprado para Sofia. O Luiz ouviu-me atentamente, sem interromper. Quando terminei, ele abanou a cabeça, com um ar triste. Eu sabia que algo estava a acontecer, disse ele. O Ricardo andava estranho há uns tempos. Mais distraído, mais reservado. Perguntei-lhe se ele sabia há quanto tempo o Ricardo e a Sofia estavam juntos. Já faz algum tempo, respondeu ele. Acho que começou há cerca de um ano, talvez mais. Eles sempre foram muito próximos, mas nos últimos meses a relação deles ficou mais intensa. Um ano. Eles tinham estado juntos durante um ano inteiro, a enganarem-me, a rirem-se de mim. A raiva ferveu dentro de mim, ameaçando consumir-me por completo. Perguntei ao Luiz se ele tinha mais alguma informação. Sei que o Ricardo e a Sofia costumavam almoçar juntos todos os dias, respondeu ele, e sei que eles viajavam juntos em trabalho com frequência.
Mas nunca pensei que estivessem a ter um caso. Agradeci ao Luiz pela sua honestidade e despedi-me dele. Sentia-me devastada, mas também fortalecida. Agora eu sabia a verdade, e a verdade era que o Ricardo e a Sofia tinham estado a enganarem-me durante muito tempo. Estava na hora de agir. Estava na hora de planear a minha vingança. E eu ia fazê-lo de forma inteligente, de forma calculada, de forma a que eles nunca mais se esquecessem de mim. A verdade era uma faca de dois gumes, libertava-me da ignorância, mas também me trespassava com uma dor lancinante. Ricardo e Sofia, juntos por mais de um ano, a tecerem uma teia de mentiras à minha volta, era revoltante, mas a revolta não me podia paralisar, tinha de ser o motor da minha vingança. Decidi que não me ia afundar na autocomiseração. Não ia definhar num canto, a chorar pelo amor perdido. Ia ripostar, ia mostrar-lhes que subestimaram a minha força, a minha capacidade de reação, e a minha vingança não seria um ato impulsivo, mas sim uma estratégia meticulosamente planeada. O primeiro passo foi procurar aconselhamento jurídico. Precisava de saber quais eram os meus direitos, como podia proteger os meus interesses. Marquei uma consulta com a Dra. Teresa Albuquerque, uma advogada especializada em direito da família, com uma reputação de ser implacável e eficiente. A Dra. Albuquerque ouviu atentamente a minha história, com uma expressão séria no rosto. Explicou-me que, em Portugal, o adultério não é um crime, mas pode ser invocado como motivo para o divórcio e para a atribuição de uma indemnização por danos morais. Temos de reunir provas, disse ela. Mensagens, fotografias, testemunhos, tudo o que possa comprovar a relação extraconjugal do seu marido e o sofrimento que lhe causou. As palavras da Dra. Albuquerque deram-me alento. Eu não estava sozinha nesta batalha. Tinha uma aliada, uma profissional experiente que me ia ajudar a fazer justiça. O passo seguinte foi contactar o Tiago, o noivo da Sofia. Eu sabia que ele também tinha sido vítima daquela traição, e que estaria tão magoado e revoltado quanto eu. Juntos, podíamos ser mais fortes. Encontrei o número do Tiago na internet e liguei-lhe. Estava nervosa, com medo da sua reação. Mas ele atendeu, com uma voz surpreendentemente calma. Contei-lhe tudo o que sabia sobre o caso do Ricardo e da Sofia. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper. No fim, agradeceu-me por lhe ter contado a verdade. Eu já suspeitava de algo, disse ele. A Sofia andava estranha há uns tempos, distante, evasiva. Mas nunca imaginei que ela fosse capaz de me trair desta maneira. Propus ao Tiago que nos juntássemos para confrontar o Ricardo e a Sofia. Ele hesitou por um momento, mas acabou por aceitar. Quero que eles saibam o que nos fizeram, disse ele. Quero que eles sintam a dor que nós sentimos. Com o apoio da Dra. Albuquerque e do Tiago, comecei a montar o meu plano de vingança. Ia expor o Ricardo e a Sofia perante todos os nossos amigos e familiares. Ia mostrar-lhes a sua verdadeira face, a sua hipocrisia, a sua falta de caráter. Ia fazer-los pagar pelo que me fizeram. E a minha vingança seria executada com requinte, com precisão, com uma frieza calculada. O Ricardo e a Sofia iam descobrir que brincar com o meu coração tinha um preço muito alto, e eu ia cobrar esse preço até ao último cêntimo. O dia da minha vingança amanheceu ensolarado, como se o próprio céu conspirasse para iluminar o meu triunfo. A casa estava impecável, a mesa elegantemente posta, a comida a fumegar, tudo perfeito, tal como eu tinha planeado. Convidei para jantar o Ricardo, a Sofia, a Isabel, o Eduardo e, claro, o Tiago. Disse ao Ricardo que queria ter uma conversa civilizada, que precisava de entender o que tinha acontecido. Ele aceitou, ingênuo, pensando que me podia manipular, que me podia convencer a perdoá-lo. A Sofia também compareceu, com um ar afectado, a fingir preocupação. Ela era uma atriz de primeira, capaz de dissimular a sua culpa com um sorriso falso e um olhar de falsa piedade. O Tiago foi o último a chegar. Estava pálido, tenso, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas no seu olhar também brilhava uma chama de determinação, a mesma que ardia dentro de mim. Assim que todos se sentaram à mesa, iniciei o meu discurso. Boa noite a todos. Queria agradecer a vossa presença nesta noite especial. Sei que alguns de vocês estão aqui sem saber o que se passa, mas prometo que tudo será esclarecido em breve. O Ricardo olhou para mim com um ar ansioso. A Sofia tentava manter a compostura, mas os seus olhos denunciavam o seu nervosismo. Ricardo, continuei, com a voz firme, acho que está na altura de contares a verdade. De dizeres aos nossos amigos e familiares o que tens andado a fazer pelas minhas costas. O Ricardo engoliu em seco e tentou falar, mas eu interrompi-o. Não mintas, não tentes minimizar a tua culpa.
Diz a verdade, toda a verdade. Ele hesitou por um momento, mas acabou por ceder. Contou a todos sobre o seu caso com a Sofia, sobre as mensagens, os encontros, as viagens. O silêncio que se seguiu à sua confissão era ensurdecedor. A Isabel e o Eduardo olhavam para o Ricardo com um misto de choque e repulsa. A Sofia chorava, a implorar o perdão do Tiago. Sofia, disse eu, com um tom gélido, não tenhas a lata de pedir perdão ao Tiago. Tu és a pessoa mais hipócrita e desprezível que eu conheço. Traíste a tua amiga, enganaste o teu noivo, destruíste a minha família, és repugnante. A Sofia levantou-se e tentou sair, mas o Tiago bloqueou-lhe o caminho. Onde pensas que vais? Achas que te pode safar assim, depois de tudo o que fizeste? A Sofia começou a gritar, a insultar o Tiago, a acusá-lo de ser um fraco e um cobarde. Mas as suas palavras já não tinham efeito. A sua máscara tinha caído, revelando a sua verdadeira face, a de uma mulher egoísta, manipuladora e sem escrúpulos. Chega, gritei, com a voz a ecoar pela sala. Esta palhaçada acabou. Ricardo, Sofia, quero-vos fora da minha casa. Agora. O Ricardo e a Sofia saíram, humilhados e derrotados. O Tiago ficou para trás, com os olhos cheios de lágrimas. Obrigado, Beatriz, disse ele. Obrigado por me teres mostrado a verdade, eu merecia saber. Abraçamo-nos, sentindo uma ligação profunda, um laço de sofrimento e de vingança. Juntos, tínhamos exposto a crueldade do Ricardo e da Sofia. Juntos, tínhamos recuperado a nossa dignidade. A minha vingança estava cumprida. Mas sabia que o caminho da cura ainda era longo. Após a noite da exposição, a minha vida mudou drasticamente. O Ricardo foi despedido da empresa onde trabalhava, a reputação dele ficou manchada, e nenhuma outra empresa queria contratar um homem que tinha traído a mulher e enganado os colegas. A Sofia também sofreu as consequências dos seus atos. Perdeu o emprego, as amigas, e o respeito da família. Ninguém queria ter nada a ver com ela, a mulher que tinha destruído um casamento e iludido um noivo. O Ricardo tentou entrar em contato comigo várias vezes, a implorar o meu perdão, a prometer que ia mudar, que ia fazer tudo para me reconquistar, mas eu não lhe dei ouvidos. Já não confiava nele, já não o amava. Apresentei os papéis do divórcio e exigi a partilha dos bens. Adra Albuquerque fez um excelente trabalho, e consegui ficar com a casa, o carro, e uma boa parte do dinheiro. O Ricardo ficou praticamente sem nada. A Sofia tentou contactar o Tiago, a implorar que ele a perdoasse, que lhe desse uma segunda oportunidade. Mas ele recusou. Já não acreditava nas suas palavras. Já não a queria na sua vida. O Tiago mudou-se para outra cidade, à procura de um novo começo. Prometeu que nunca mais se ia deixar enganar por uma mulher como a Sofia. Quanto a mim, precisei de muito tempo para me curar. A dor da traição era profunda, e as cicatrizes nunca iriam desaparecer por completo. Comecei a fazer terapia, a frequentar grupos de apoio, a praticar desporto, a dedicar-me a atividades que me davam prazer. Precisava de me reencontrar, de me reconectar com a minha essência, de me lembrar de quem eu era antes de ter conhecido o Ricardo. A Isabel e o Eduardo foram o meu porto seguro durante todo este processo. Estiveram sempre ao meu lado, a apoiarem-me, a darem-me força. Aos poucos, comecei a sentir-me melhor. Comecei a sorrir novamente. Comecei a acreditar que era possível ser feliz, mesmo depois de tudo o que tinha acontecido. Um dia, encontrei-me com o Luiz, o colega de trabalho do Ricardo que me tinha ajudado a descobrir a verdade. Agradeci-lhe por ter sido honesto comigo, por ter tido a coragem de me contar o que sabia. Fiz o que era certo, disse ele. Não podia deixar que continuasses a viver numa mentira. Perguntei-lhe se ele tinha notícias do Ricardo. Sei que ele está a trabalhar num emprego mal pago, e que vive num apartamento pequeno e degradado, respondeu ele. Dizem que está muito arrependido do que fez. Não senti pena do Ricardo. Ele tinha colhido o que tinha semeado. Tinha destruído a minha vida, e agora estava a pagar o preço. Quanto a Sofia, não soube mais nada sobre ela. Desapareceu do mapa, como se tivesse sido engolida pela terra. Não me importava. Já não queria saber nada sobre ela. Já não queria perder mais tempo a pensar no passado. Queria focar-me no presente, no meu futuro, queria construir uma vida nova, uma vida plena, feliz e livre de mentiras e traições. E estava determinada a consegui-lo. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Era como se, após uma tempestade devastadora, eu estivesse a tentar erguer uma nova casa sobre as ruínas da antiga. Cada dia era uma batalha, cada passo uma vitória.
A terapia foi fundamental neste processo. A Dra. Margarida, a minha terapeuta, era uma mulher sábia e compassiva, que me ajudou a desconstruir os meus medos, a libertar-me da culpa e a resgatar a minha autoestima. Você foi vítima de uma grande injustiça, Beatriz, dizia ela. Mas não pode deixar que essa injustiça defina a sua vida. Você tem o poder de escolher o seu caminho, de escrever a sua própria história. As palavras da Dra. Margarida ecoavam na minha mente, dando-me força para seguir em frente. Comecei a praticar yoga, a meditar, a passar mais tempo na natureza. Precisava de acalmar a minha mente, de encontrar a paz interior. Voltei a dedicar-me à minha paixão pela pintura. As cores vibrantes, os traços ousados, a liberdade de expressão, a pintura era minha terapia, a minha forma de comunicar com o mundo, de libertar as minhas emoções. As minhas telas refletiam o meu processo de cura, primeiro, tons sombrios e formas caóticas, representando a dor e a confusão, depois, cores mais claras e traços mais suaves, simbolizando a esperança e a serenidade. Comecei a expor os meus quadros em galerias de arte, e as críticas foram muito positivas. As pessoas apreciavam a minha autenticidade, a minha capacidade de transformar a dor em beleza. O meu trabalho como designer de interiores também prosperou. Os clientes procuravam-me por causa do meu bom gosto, da minha atenção aos detalhes, da minha capacidade de criar espaços acolhedores e funcionais. A minha vida social também melhorou. Voltei a sair com as minhas amigas, a divertir-me, a rir sem culpas. Percebi que a solidão era uma escolha, e que eu tinha o direito de ser feliz. A Isabel e o Eduardo continuavam a ser os meus maiores apoiantes. Convidavam-me para jantar todas as semanas, levavam-me a concertos, a peças de teatro, a viagens de fim de semana. Os meus sobrinhos adoravam passar tempo comigo. Brincávamos, cozinhávamos, líamos histórias. Eles eram a minha alegria, a minha fonte de inspiração. Um dia, a Isabel perguntou-me se eu estava aberta a conhecer alguém novo. Acho que mereces ser feliz no amor, Beatriz, disse ela. E acho que já estás pronta para dar uma nova oportunidade ao teu coração. Hesitei por um momento. Tinha medo de me magoar novamente. Tinha medo de confiar em alguém e ser traída. Mas a Isabel insistiu. Não tenhas medo, mana. Nem todos os homens são como Ricardo. Há homens bons por aí, que te vão amar e respeitar. Decidi seguir o conselho da Isabel. Criei um perfil num site de encontros e comecei a conversar com alguns homens. No início, estava cética, desconfiada. Mas aos poucos fui me soltando, fui me permitindo acreditar que era possível encontrar o amor novamente. E então, conheci o Afonso. O Afonso era diferente de todos os homens que eu tinha conhecido até então. Era gentil, atencioso, inteligente, divertido e incrivelmente charmoso. Mas o que mais me atraiu nele foi a sua honestidade, a sua transparência, a sua genuinidade. Ele não tinha medo de mostrar as suas emoções, de falar sobre os seus sentimentos, de partilhar os seus medos e as suas inseguranças. Era um homem de verdade, com todas as suas qualidades e defeitos. Começamos a sair com frequência, a descobrir os nossos gostos em comum, a partilhar as nossas histórias de vida. Falamos sobre o passado, sobre as nossas famílias, sobre os nossos sonhos para o futuro. O Afonso ouviu atentamente a minha história com o Ricardo, sem me julgar, sem me criticar. Demonstrou compreensão, compaixão e um carinho genuíno. Lamento muito o que te aconteceu, Beatriz, disse ele. Não merecias passar por isso. Mas admiro a tua força, a tua coragem, a tua capacidade de superar a dor e de seguir em frente. As palavras do Afonso aqueceram o meu coração. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me vista, compreendida e valorizada. Com o tempo, a nossa amizade transformou-se em algo mais profundo. Começamos a sentir uma atração mútua, uma ligação inexplicável. Um dia, o Afonso convidou-me para jantar num restaurante romântico à beira-mar. O ambiente era mágico, as luzes cintilantes, a música suave, a brisa salgada a acariciar o meu rosto. Após o jantar, caminhamos pela praia de mãos dadas, a conversar sobre a vida, sobre o amor, sobre o futuro. De repente, o Afonso parou, virou-se para mim e olhou-me nos olhos. Beatriz, disse ele, com a voz suave, eu apaixonei-me por ti. O meu coração saltou no peito. As palavras dele eram como música para os meus ouvidos. Eu também me apaixonei por ti, Afonso, respondi, com um sorriso tímido. Ele aproximou-se e beijou-me. Foi um beijo suave, delicado, apaixonado. Um beijo que me fez sentir viva novamente. Naquele momento, soube que tinha encontrado o amor verdadeiro.
Tinha encontrado um homem que me amava por quem eu era, com todas as minhas cicatrizes e imperfeições. Tinha encontrado um homem que me ia fazer feliz. Decidi abrir o meu coração ao Afonso, confiar nele, entregar-me de corpo e alma a este novo amor. Sabia que corria um risco, que podia magoar-me novamente. Mas estava disposta a arriscar, porque acreditava que o amor valia a pena. E com o Afonso ao meu lado, sentia-me invencível. Sentia que podia superar qualquer obstáculo, enfrentar qualquer desafio. Juntos, iríamos construir um futuro feliz, um futuro cheio de amor, de paz, de harmonia. E o passado ficaria para trás, como uma lição aprendida, como uma cicatriz que me lembrava da minha força, da minha resiliência, da minha capacidade de amar novamente. 2 anos depois, estava vestida de branco, a caminhar em direção ao altar. O sol brilhava intensamente, iluminando meu rosto e aquecendo meu coração. Na primeira fila, a Isabel e o Eduardo sorriam, com os olhos cheios de lágrimas. Os meus sobrinhos agitavam pequenos ramos de flores, a gritar o meu nome. Na outra ponta do corredor, o Afonso esperava-me, radiante, com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Enquanto caminhava em direção ao meu futuro, recordei o meu passado. Lembrei-me da dor da traição, da amargura da vingança, da longa jornada de cura. Mas também me lembrei da minha força, da minha coragem, da minha capacidade de superar os obstáculos e de reconstruir a minha vida. Tinha aprendido muito com os meus erros, tinha crescido como pessoa, tinha me tornado mais forte, mais sábia e mais compassiva. Tinha aprendido que o amor verdadeiro não é perfeito, que exige esforço, dedicação e muita paciência. Tinha aprendido que o perdão é uma escolha, não uma obrigação. Que perdoar não significa esquecer, mas sim libertar-se do passado e seguir em frente. Tinha aprendido que a felicidade não depende de ninguém, que está dentro de nós, à espera de ser descoberta. E agora, estava pronta para ser feliz. Estava pronta para amar e ser amada, para construir uma família, para viver uma vida plena e significativa. Cheguei ao altar e peguei na mão do Afonso. Os nossos olhares cruzaram-se, e senti uma onda de amor e gratidão invadir o meu coração. O padre começou a cerimônia, a proferir palavras de sabedoria e de esperança. Trouxemos alianças, prometemos amar-nos e respeitar-nos em todos os momentos da nossa vida. E então, beijamo-nos. Um beijo apaixonado, que selou o nosso compromisso e uniu as nossas almas para sempre. Naquele dia, casei com o homem dos meus sonhos. Casei com o homem que me amava por quem eu era, com todas as minhas qualidades e defeitos. Casei com o homem que me ia fazer feliz para o resto da minha vida. Olhei para o céu, e sorri. A minha jornada tinha sido longa e difícil, mas tinha valido a pena, tinha encontrado a paz, a alegria e o amor que tanto procurava. E sabia que, a partir daquele dia, ia viver uma vida plena, feliz e abençoada. O passado ficaria para trás, como uma lembrança distante. O presente era o meu maior tesouro, e o futuro era uma tela em branco, à espera de ser preenchida com cores vibrantes e traços ousados. Eu estava pronta para pintar a minha obra-prima.